sobre essa situação que ocorreu com o Paulo Musi. Ele sempre chamou atenção pela inteligência na área de medicina. A galera assistia por esse motivo e muitos nem são marombas. Só que aí a geração doente do TikTok transformou o cara em um símbolo alfa pra masculinidade. Ele realmente vacilou surtando com um pessoalzinho aí chamando ele de corno, demonstrando a insegurança que já devia estar existindo. Eu fiquei sem palavras ao saber que o que estragou a imagem dele foi o fato de ter ficado bravo com as piadas de corno e não pelo fato dele ter armado engravidar a esposa contra a vontade dela. Pra quem ainda não sabendo disso, ele foi em um podcast e narrou como ele planejou forçar a mulher a se casar com ele engravidando sem o consentimento dela. Você não ouviu errado. Ele engravidou a mulher sem ela querer. Detalhe que eles namoravam ainda e ele fez isso pra fisgar ela de vez. Literalmente um tipo de abuso, ou uma manipulação pra fisgar a mina. Sabe qual que é o pior? É que isso é mais comum do que eu imaginava. Só não é falado muito sobre essa situação. Não sei se é abuso ou não, se acabou dando pro cara, seja querendo ou não. O fato é que ela não esperava ter engravidado dele e ela poderia não casar com ele mesmo estando grávida. Imagina só, se alguém metesse um filho na sua barriga sem você saber e contra sua vontade, porque a pessoa tinha dito pra ela que ele era infértil. Você não ia se sentir abusado não? Tem que parar pra pensar nessa questão também. Ele falou que não era fértil de tanta bomba que tinha tomado e portanto não precisavam de camisinha. Ele mentiu pra ela na intenção de engravidá-la. Se não foi isso, então não sei o que é. Inclusive isso ocorre do lado contrário também. Geralmente com algumas mulheres que querem prender o marido no relacionamento, mesmo estando desgastado ou tentando segurar o marido, já sabendo que a relação já não tá aquelas coisas. A maneira como o Paulo tava dizendo nesse podcast sobre Cauê, literalmente fez um plano pra engravidar a mulher, mesmo ela não querendo. É bizarro. É óbvio que isso é estelionato. Ele disse que tava infértil, induziu a mina que fazer algo que ela não queria com a ideia de não haver consequências. É um casal. Ela confiou nele, e ele abusou disso pra ter o que queria sem aprovação. Quem define se foi abuso ou não é ela, e pelo que parece ela não viu dessa forma, até porque se casaram e estão juntos até hoje. E parece que também não rolou nenhuma denúncia, mas um cara contar que engravidou uma namorada sem o consentimento dela depois de arquitetar isso, e ainda contar essa história como se fosse algo bonito depois de muito tempo. E ficar metendo zoofilia e problemas sexuais com a mãe pra responder adolescente na internet, além de ter que ficar se autoafirmando toda hora dizendo ser isso e aquilo, também ficar citando a esposa toda hora como se ele fosse obcecado e tendo em vista o que ele já fez antes. Quem era fã do Musi deve ter se decepcionado com essa situação toda. Mas depois disso tudo que aconteceu, ainda mais a questão envolvendo a própria mulher, me pergunto o tipo de pessoa que esse cara é. Antigamente alguma pessoa achava um cara muito sábio e profundo em literalmente tudo o que dizia. Mas depois dessa manipulação que ele fez com a Roberta, todas aquelas palavras e até mesmo conselhos que ele dava, soam de maneira persuasiva e tendenciosa para beneficiar a própria imagem, e esconder uma mente talvez maliciosa. E chega a ser muito difícil depois de toda essa situação, achar que ele é um cara normal.